Olá, queridos, tudo certinho? Eu sou a professora Silvia e hoje vamos juntos conhecer um pouquinho mais sobre o seu capítulo 1 do livro didático Os Anos Iniciais do Século XX na América Latina. Vamos lá? Na segunda metade do século XIX, a Grã-Bretanha alcançou lugar de destaque entre as economias dos países latino-americanos. Os investimentos chegavam aos governos na forma de empréstimos, e os recursos foram fundamentais para a construção de estradas de ferro, a modernização dos portos, o início de serviços como energia elétrica, telégrafo e o gás. No entanto, os britânicos precisavam garantir sua influência, pois os franceses e os estadunidenses tentavam ampliar negócios na América Latina, cuja produção, de maneira geral, concentrava-se em produtos primários de exportação. Já no início do século XX, os Estados Unidos assumiram um papel de destaque no cenário mundial, enquanto a influência britânica diminuiu, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial. As estruturas econômicas tradicionais, essencialmente ligadas ao setor agrário exportador, abriram então espaço para o estabelecimento das primeiras indústrias latino-americanas. Em meio a esse contexto, os Estados Unidos procuraram fortalecer sua influência sobre a América Latina e promover os seus interesses, é claro. Para que esse objetivo fosse alcançado, foram necessárias intervenções diretas e indiretas sobre a região. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ostentavam o título de maior potência econômica mundial. Enquanto todo esse quadro se desenrolava no continente americano, o mundo, de maneira geral, deparava-se assistindo ou participando nos dois maiores conflitos bélicos da história, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A América Latina mantinha, já desde a segunda metade do século XIX, várias características que definiram sua condição política, econômica e social no início do século XX. Na esfera social, os proprietários de terra predominavam em quase todas as regiões, herdeiros do caudilismo na América Hispânica e representantes do coronelismo no Brasil. Economicamente, os países latino-americanos, nascidos a partir desses processos de independência, ocorridos lá no início do século XIX, mantiveram sua vocação agroexportadora. A classe social que conduziu os processos de emancipação era ligada ao setor agrícola e, ao chegar no poder político, não encontrou razão para mudar a orientação econômica. A Primeira Guerra Mundial provocou mudanças significativas nesse cenário econômico. Voltada para os esforços de guerra, a indústria europeia não mais conseguia satisfazer a demanda do continente americano. Os Estados Unidos, aproveitando-se das estruturas produtivas desenvolvidas durante a Segunda Revolução Industrial, tornaram-se um dos maiores exportadores do mundo. No entanto, eles se concentravam no mercado europeu, o que manteve a demanda latino-americana em aberto. Assim, a solução encontrada foi promover a substituição das importações, ou seja, na medida do possível, as nações da América Latina desenvolveram uma base industrial interna que podia abastecer, sob condições mínimas, sua própria demanda. Na prática, nem sempre era o suficiente. Veja esse exemplo claro para entendermos como que um produto passa a ser acrescido de impostos. O resultado desse momento histórico foi uma onda de desenvolvimento industrial, o crescimento urbano, a formação de novos grupos sociais, que passaram então a exigir adequação política às novas condições econômicas e também sociais que agora apresentavam. As classes médias urbanas e a burguesia industrial foram as que mais se destacaram. Mas, na verdade, a realidade mostrava que a maioria da população ainda vivia no campo. O crescimento das cidades
A construção dos altos edifícios, a chegada dos elevadores, bondes, carros, iluminação elétrica, o telefone, apontava já para uma perspectiva de modernidade que contagiava a todos. A concentração populacional nas cidades, então, com imigrantes, pessoas vindas do campo, permitiu que se formasse assim, e gradualmente, um operariado urbano. Eles se organizaram em sindicatos, apresentaram reivindicações aos seus patrões. A influência socialista, anarquista e comunista passou a ser grande nesses movimentos, o que acabou gerando diversas formas de repressão. Estados Unidos, nesse momento, mais uma vez se aproveitando desse momento histórico, passa a ser um modelo para os países latino-americanos. Vamos dar uma olhadinha agora nessa influência exercida pelos Estados Unidos nos demais países da América Latina. A história do estabelecimento do imperialismo estadunidense sobre a América Latina pode ser reconstruída a partir de 1823, com a doutrina Monroe, quando o presidente Monroe se opôs à interferência dos europeus sobre as questões do continente. Essa posição foi interpretada pela maioria dos historiadores como o início declarado das pretensões estadunidenses sobre as Américas. Posteriormente, a doutrina do Destino Manifesto, ainda que mais restrita à América do Norte, também representou uma forma de justificar ideologicamente um processo de dominação. Já no início do século XIX, Estados Unidos adota uma política em relação à América Latina que se torna o símbolo do imperialismo sobre a região, conhecida como a política do Grande Porrete. Ela defendia um princípio aparentemente simples, segundo o qual a influência estadunidense deveria se estabelecer primeiramente de maneira pacífica. Porém, se houvesse resistência dos países, uma intervenção armada, violenta, seria necessária. O viés imperialista ficou muito mais evidente, pois, em decorrência dessa doutrina, vai acontecer várias intervenções militares e políticas na América Latina. Vamos ver alguns exemplos dessas intervenções diretas. O caso de Cuba. Na ilha de Cuba, ainda no século XVI, os espanhóis estabeleceram um dos principais portos de entrada para a sua dominação no Novo Mundo. Transformada em capitania geral, a ilha se manteve sob o domínio espanhol por quase 400 anos. Muito tempo, né? No início do século XIX, a rigidez desse pacto colonial deixa de existir. A Espanha permite que Cuba negocie seu açúcar diretamente com os Estados Unidos, que passam então a influenciar a ilha de forma crescente, contínua. Pouco a pouco, essa parceria econômica fez com que Cuba se tornasse dependente economicamente dos Estados Unidos. A primeira tentativa de independência cubana ocorreu entre 1868 e 1878. Porém, o temor de uma radicalização do movimento, direcionado aos interesses populares e não aos dos grandes proprietários ou dos Estados Unidos, fez com que essa tentativa fracassasse. Em 1895, uma segunda tentativa também não atingiu seu objetivo, basicamente pelos mesmos motivos que levaram à derrota do primeiro movimento. Por fim, no início de 1898, um movimento de caráter elitista, conduzido pelos Estados Unidos, promoveu a independência de Cuba. Em relação à Espanha, porém, nada de graça, né? Esse movimento começa quando um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos, que estava ancorado no porto de Havana, afundou em resultado de uma explosão. Nesse episódio, mais de 200 marinheiros morreram. E o governo dos Estados Unidos, estrategicamente, culpa a Espanha pelo acontecimento. Isso acaba provocando e justificando a famosa Guerra Hispano-Americana,
que resultou em uma rápida vitória dos Estados Unidos e na independência de Cuba, por meio de um tratado assinado entre Espanha e Estados Unidos. Os Estados Unidos, os benfeitores, ficam com a ilha de Porto Rico, no Caribe, as Filipinas e a ilha de Guam, no Pacífico. Livre dos espanhóis, Cuba passou a ser controlada diretamente pelas forças militares estadunidenses. O segundo caso que nós vamos analisar agora é o caso do Panamá. Desde a chegada dos europeus à América, o Panamá destacou-se em importância, devido à sua posição geográfica privilegiada, conhecida por abranger a área territorial de menor distância entre os oceanos Pacífico e Atlântico. A região sempre foi alvo de grande interesse. Ao longo do tempo, não somente os espanhóis, mas também outras potências atentaram para esse local, entre elas a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. Cada uma, de algum momento, em algum momento, de algum modo, projetou construir o famoso Canal do Panamá. Porém, coube aos Estados Unidos a realização final. O contexto em que aconteceu a construção do canal esteve ligado diretamente ao processo de dependência do Panamá e, por sua vez, estava inserido na política imperialista estadunidense. Nos últimos anos do século XIX, o crescimento na indústria mundial e, consequentemente, o comércio marítimo internacional fez com que o interesse pela construção e término do canal se renovasse. Nessa época, a região do Panamá fazia parte do território colombiano. Colombiano, hein, pessoal? Colombiano. E foi nesse contexto que os Estados Unidos propuseram sua independência, apoiando o processo de emancipação de forma clara, decisiva, impediu a reação colombiana. Os estadunidenses promoveram, então, a independência do Panamá em 1903. Um tratado previamente elaborado foi imposto, então, aos panamenhos, e por meio dele, o projeto de construção do canal foi reiniciado no ano seguinte. O tratado previa, prestem atenção, o tratado previa também a concessão perpétua de direitos sobre o canal aos Estados Unidos e o controle de uma faixa de terra de 16 quilômetros de largura. A nação panamenha permaneceria assim, dividida por uma extensa faixa de terra controlada pelos Estados Unidos. Concessão perpétua. Nas décadas seguintes, estes também impuseram leis que permitiam sua intervenção, inclusive manipulação da política, da mesma forma como fizeram em Cuba. Somente em 1999, depois de décadas de negociações, o canal finalmente passou às mãos dos panamenhos. Vejam essa imagem que eu estou compartilhando com vocês agora, que imagem interessante. Intervenções militares dos Estados Unidos na América Latina durante estes séculos, fim do século XIX, início do século XX. Você pode observar quantas intervenções diretas e indiretas aconteceram, todas elas promovidas pelos Estados Unidos com o objetivo de estabelecer o seu grande império e monopólio industrial nesses países, que em busca da sua independência, da sua liberdade, no início da sua produção industrial nacional, recorriam a esses recursos. Vamos dar uma olhadinha agora em mais um caso que acabou resultando em um confronto, em uma guerra civil, a Revolução Mexicana. Ocorrida no início da segunda década do século XX, a Revolução Mexicana se tornou um dos mais importantes movimentos latino-americanos do período. Esse processo revolucionário representou um momento crítico de reação popular a um longo período de exploração econômica, centralização política, interferência estrangeira sobre a nação mexicana.
A independência do México ocorreu na esteira dos processos de emancipação que marcaram a história da América Latina no início do século XIX. As décadas seguintes foram marcadas pela alternância entre os chamados partidos liberais e conservadores. De modo geral, os conservadores se alinharam aos interesses internacionais, na maioria das vezes vinda dos Estados Unidos. Em oposição a essa postura, os liberais rejeitavam a influência estrangeira, defendiam o nacionalismo independente e visavam os interesses populares. Vamos analisar os principais mentores da Revolução Mexicana. O general Antônio Lopes Santana foi o primeiro conservador de destaque. Esteve à frente do governo entre 1833 e 1855. Sua administração caracterizou-se pelo extremo centralismo. Apoiado pela Igreja, pelo Exército e pelos grandes proprietários de terra, ele voltou ao poder várias vezes por meio de golpes. No período em que exerceu sua hegemonia sobre a política mexicana, praticamente metade do território do México foi perdida para os Estados Unidos. Essas circunstâncias permitiram a ascensão da oposição liberal. Já Benito Juárez, representante dos liberais, assumiu o poder, implementou mudanças profundas, tomou medidas que desagradaram os conservadores e suas bases de apoio, retirou a administração da justiça das mãos do exército, acabou com a oficialidade do catolicismo, suspendeu o pagamento da dívida externa. A reação conservadora veio logo em seguida, apoiado pelos franceses, credores dos mexicanos, interessados em voltar a receber os juros dos empréstimos feitos ao México. Os conservadores promoveram a derrubada de Juárez. Entre 1876 e 1911, Porfírio Diniz assume a nação, um dos mais conhecidos personagens da história mexicana. Exerceu a sua presidência, a presidência da República, várias vezes. Ele assumiu o poder após uma revolta contra o sucessor de Juárez. Seu governo caracterizou-se pela excessiva centralização, sendo considerado por muitos estudiosos como o maior ditador mexicano. Na tentativa anunciada de promover o desenvolvimento tecnológico e científico na nação, abriu o México aos investidores estrangeiros, consequentemente, dependentes de uma política externa. Na prática, entregou o país ao capital externo, o que ocasionou imensas dificuldades para o povo, incluindo os índios, pois exigiu títulos de posse de terra da população. Essa determinação fez com que vários territórios indígenas simplesmente desaparecessem. Sem a posse de suas terras, que foram entregues a capitalistas, muitos índios foram colocados à margem da sociedade. E a concentração dessas terras na mão de poucos tornou-se extremamente elevada. Logo, a situação ficou insustentável. O medo de que a administração de Porfírio pudesse provocar uma revolta popular radical, entre outros fatores, fez com que alguns países parceiros incentivassem os movimentos de oposição. Dentre as principais lideranças, destaca-se Francisco Madero, que defendia o fim e a instalação de um governo democrático. No entanto, por ser um grande latifundiário, não estava tão interessado na devolução das terras indígenas. Em outras palavras, era até contrário à reforma agrária. Pressionado de todos os lados, Porfírio Diniz decidiu convocar eleições. Percebendo que seria substituído, tentou impedir o processo, mas já era tarde demais. A Revolução Mexicana havia começado. Após entregar o cargo a Francisco Madero, novo presidente eleito, Porfírio se retirou da vida pública.
falecendo 4 anos depois, em 1915, exilado na Europa. Madeira assumiu o comando da nação, reunindo o apoio das mais diversas lideranças revolucionárias, com destaque para o líder guerrilheiro Emílio Zapata, defensor dos interesses da população rural, concentrada na região sul do país. Ao norte, outra liderança se apresentava, Pancho Villa, inicialmente a favor do governo Madeiro. Depositou-se muita confiança no governo de Francisco Madeiro. Entretanto, percebeu-se muito cedo que os anseios revolucionários não atingiriam os objetivos. Em menos de 2 anos de governo, o novo presidente perdeu sua base de apoio. Criticado por não atender às expectativas nem das camadas populares, nem das elites, Madeiro foi derrubado e morto em 1913. Já em 1917, no governo do presidente Venustiano Carranza, foi promulgada uma Constituição no México, que apresentava uma perspectiva anticlerical e nacionalista, sendo a primeira a registrar direitos sociais e econômicos aos trabalhadores, como jornada de 8 horas de trabalho, descanso semanal obrigatório, limitação do trabalho infantil e feminino, salário mínimo. Vislumbrava-se também a possibilidade de reforma agrária. Medidas como essa precisavam ser entendidas como resultado direto da Revolução, pois os camponeses ainda exerciam forte pressão política. As forças populares foram isoladas e Zapata caiu em uma emboscada, sendo executado em 1919. 4 anos depois, Pancho Villa também foi assassinado. Os contra-revolucionários prevaleceram, ao menos até a chegada de Lázaro Cárdenas ao poder em 1934. Em 10 anos de reviravoltas na política mexicana, desde 1910, quase 1 milhão de pessoas morreram, em uma população que contava com pouco mais de 15 milhões. As guerras, além das doenças como o tifo, a febre amarela, a gripe espanhola, acabaram com a vida de muitas pessoas. Diversas mudanças vieram com a Revolução, em especial as conquistas sociais incorporadas na Constituição de 1917. Vários interesses estiveram em disputa, fazendo com que os eventos do México tivessem uma ampla repercussão internacional. Outros movimentos de destaque que ocorrem na América Latina são movimentos importantes, também muito divulgados pela mídia internacional. Nós vamos analisar agora 3 casos específicos. Ainda na primeira metade do século XX, outros acontecimentos se destacaram na história da América Latina. O primeiro ocorrido na Nicarágua, o segundo em El Salvador e o terceiro, uma disputa territorial entre paraguaios e bolivianos. Vamos conhecer agora esse movimento ocorrido em Nicarágua. Na história da Nicarágua, durante o século XX, 2 personagens se destacaram: Augusto César Sandino e Anastácio Somoza Garcia. Sandino representava os ideais populares, em defesa de uma sociedade mais justa, menos desigual e sem interferência estrangeira. Mesmo que não fosse adepto do comunismo em sua plenitude, ele se tornou o líder nicaragüense que passou a representar os ideais e as forças populares. Entre 1927 e 1933, Sandino esteve à frente de um movimento popular que, entre outras coisas, pregava o fim da interferência estadunidense em sua nação. Na época, os interesses dos Estados Unidos sobre a Nicarágua fizeram com que mantivessem forte presença militar na região. Sandino conseguiu organizar uma resistência notável, liderando o exército popular, que nunca foi controlado. Isso levou a uma posição simbólica da resistência do imperialismo em toda a América Latina. Muitas décadas após a sua morte, o sandinismo permaneceu vivo e forte, especialmente por meio
da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Ainda hoje existem defensores e representantes desse movimento em todo o país. Vamos dar uma olhadinha agora no caso de El Salvador. Em El Salvador, a influência dos Estados Unidos também foi marcante durante as primeiras décadas do século XX. A economia salvadorenha estava intimamente ligada à estadunidense e, por essa razão, quase estourou a crise de 1929. Quando estourou a crise de 1929, também sentiu seus efeitos devastadores. Nesse contexto, partidos de orientação popular, socialistas e comunistas se organizaram em El Salvador. Em 1931, Arturo Araújo, do Partido Trabalhista, venceu as eleições, porém, antes mesmo que completasse um ano no cargo, sofreu um golpe. Os militares assumiram o poder e, aliados à oligarquia, imprimiram um governo marcadamente antidemocrático. Em 1932, ocorreu uma forte reação popular no país, contrária às características ditatoriais do governo que se impôs e ao fato de que este ignorava as necessidades da população economicamente menos favorecida. A reação do governo, então, foi violenta, promovendo a morte de aproximadamente 30 mil pessoas. Vamos analisar o caso da Bolívia e o Paraguai. O processo de independência da América Latina foi marcado por várias disputas territoriais. São essas disputas que nós estamos brevemente analisando agora. Entre outros fatores, colaboraram para a fragmentação político-territorial dessas regiões. Várias décadas se passaram após as emancipações e muitos desses conflitos ainda mantinham algumas pendências. Alguns alcançaram o século XX, sendo as disputas entre Peru, Equador, Bolívia, Paraguai as mais marcantes. No entanto, foi o desentendimento entre bolivianos e paraguaios que mais se destacou, não só pela duração das tensões e pelos declarados interesses estrangeiros em questão, como também pelos custos do conflito principal e suas consequências. A indefinição das fronteiras entre o Paraguai e a Bolívia já se arrastava desde o século XIX. A questão principal era uma região de aproximadamente 8 milhões de hectares, localizada entre o sudeste da Bolívia e o noroeste do Paraguai. As duas nações, por razões históricas e devido a fatores econômicos, pois na área em questão se encontravam grandes reservas petrolíferas, reivindicavam para si o território do Chaco. Nome este que acabou dando título ao conflito que resultou dessa disputa, a Guerra do Chaco. Entre 1932 e 1935, as forças bolivianas e paraguaias se enfrentaram militarmente. De início, em melhores condições, os bolivianos se destacaram. Porém, uma sucessão de erros no comando da Bolívia permitiu a reação paraguaia, que conseguiu vencer a guerra. A descoberta de petróleo também chamou a atenção de grandes empresas petrolíferas, interessadas agora em negociar com os países envolvidos no conflito. Já o Brasil e a Argentina também procuraram vantagens comerciais e conseguiram concessões para explorar o território. Entretanto, conforme se comprovou, jamais foi encontrado petróleo em grande quantidade comercial. O conflito teve um saldo trágico. Cerca de 60 mil mortos bolivianos e 30 mil paraguaios. Além dessas questões ligadas ao imperialismo dos Estados Unidos e seus efeitos diretos, como nós analisamos nas primeiras décadas do século XIX, verdade é que este foi um período em que se firmaram posições de autonomia nacional diante de influência estrangeira. No interior desses países, discutiram-se as identidades nacionais.
a diversidade étnica, as propostas políticas e econômicas de modernização, a situação das pessoas mais pobres, além de outros grandes temas. Os movimentos negros também adquiriram expressão, reivindicando mais participação na política e na cultura letrada latino-americana. No fim dos anos 1920, Paris, encontravam-se jovens estudantes negros, nascidos no mundo colonial francês. Eles elaboraram o conceito de negritude, muito conhecido em particular aqui no Brasil, como um patrimônio cultural com valores e expressões de civilizações negro-africanas. Esse movimento teve influência sobretudo em países com grande população negra, como em Cuba e no Brasil. A partir da década de 1920, as mulheres também conseguiram conquistas no novo cenário político e cultural da América Latina. O primeiro país na região a conceder o direito de voto às mulheres foi o Equador, em 1929. Depois o Brasil, em 1932. Isto mesmo, mulheres, meninas. Em 1932, no Brasil, é que se concede o direito de voto às mulheres. Na Argentina, apenas em 1947, sendo que a primeira eleição com participação feminina ocorre de fato apenas em 1952. Mas a verdade é que mulheres também se destacaram como grandes artistas. No Brasil, por exemplo, podemos citar Anita Mafaldi, Tarsila do Amaral. No México, a pintora Frida. A presença feminina cresceu em todas as atividades, principalmente nos centros urbanos. E pouco a pouco, as mulheres conquistaram seus direitos tão importantes nos dias atuais. Após a breve análise desse capítulo, nós conseguimos entender que esses movimentos, eles mostraram ao mundo tanto a fragilidade desses países que buscavam a sua independência, buscavam a sua identidade nacional, buscavam também o seu desenvolvimento e também a sua independência. Mas ficou claro para nós a interferência estrangeira direta em todos esses movimentos. No capítulo seguinte, nós vamos ver o resultado, esse conflito entre os países, disputa pelo território, pela hegemonia, disputa pelo domínio do mercado consumidor, pelas formas produtivas. Consequentemente, esses conflitos, eles não serão resolvidos nem solucionados pela diplomacia. E esses países conduzirão seus cidadãos ao primeiro conflito mundial, a Primeira Guerra Mundial. Por hoje é só, seus lindos. Espero que vocês tenham gostado desta breve explicação. Faça agora os exercícios do capítulo. Deixo aqui um forte abraço a todos. Saudades imensas. Nos encontramos na próxima aula. Beijo. Fiquem com Deus, seus lindos. Tchau, tchau.